Galera, o vídeo de hoje tá realmente especial. É uma entrevista que eu fiz com um copywriter profissional, autor desses 2 livros que você tá vendo aí, que são best-sellers. Eles já venderam muitas e muitas cópias. Não é à toa que ele é uma autoridade no assunto. Mas eu quero te dizer, esse vídeo tá um pouco mais longo que o normal. Porém, é sobre um assunto que você precisa, se você quiser ter resultado na internet, você precisa se aprofundar em copy, porque copy é fundamental para sair vendas. Por isso eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo até o final, que você anote as dicas que ele vai te passar e mais do que isso, que você perceba os bastidores, como que se constrói um caminho para ter um negócio de sucesso na internet, tá joia? Então, se você quer ter resultado de verdade, para de ficar consumindo apenas conteúdo superficial. E como esse vídeo tá realmente especial, eu já te peço, deixa aí o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. E se você quiser conhecer mais sobre o Paulo Macedo, eu vou deixar os links aqui. Não é link de afiliado, é só recomendação para você se aprofundar ainda mais nesse assunto de copy que ele é especialista. Tá joia? É um conteúdo especial para você, eu espero que você goste, tenho certeza, na verdade, que você vai gostar. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, então, primeiramente, agradecendo aqui a presença do Paulo Macedo, tá engrandecendo aqui a nossa audiência, com certeza vai compartilhar um conteúdo que vai ajudar bastante vocês. Então, eu quero começar primeiro agradecendo esse convite que ele aceitou para compartilhar um pouco desse vasto conhecimento que ele tem nesse campo que eu acho tão importante, especialmente para quem trabalha com internet, que é o copywriting, né? Então, quero agradecer a ele e passar um pouco a palavra para ele apresentar um pouco, falar para quem, se porventura você ainda não conhece ele, para que você conheça um pouquinho do trabalho dele, que já é um escritor de best-sellers. Tem um livro recente agora que eu recomendo bastante, né? Que ele vai falar mais, provavelmente. Então eu passo a palavra para ele se apresentar um pouco e falar um pouquinho do trabalho dele para a gente. Tá contigo. Então, boa noite aí pelo convite. É um prazer estar falando contigo, com a sua audiência. Sempre bom, né, a gente conectar novas pessoas, né? Tenho certeza que alguém da sua audiência pode ser que ainda não me conheça, né? E é um prazer estar fazendo essa ponte aí e contribuindo com o seu trabalho, o trabalho deles também. Bem, já que você já jogou a batata para o meu colo, né? Vou falar um pouquinho sobre quem eu sou. Sou Paulo Macedo, me chamo Paulo Macedo, sou carioca, né, do Rio de Janeiro. Comecei a minha carreira, trabalhava na área comercial de uma pequena empresa de comunicação, uma rádio local, e aí eu fazia a parte comercial, vendia, né, os anúncios publicitários para serem veiculados na rádio, né, dando um panorama rápido aqui. E aí, como eu sempre gostei de escrever, escrevia desde os 15 anos, em algum momento eu fechava o contrato com os clientes, já pegava as informações e já chegava na rádio com o texto do anúncio para gravar o BG ali, né? Gravar o áudio pronto. E com isso eu acabei iniciando, né? No ofício de copywriter sem saber. Eu escrevia textos publicitários e fazia a venda, né? Ou seja, eram 2 coisas que eu fazia na época que hoje em dia eu faço, mas com outro processo, com outro modelo, né? E aí o tempo passou, eu acabei me tornando sócio dessa rádio, a partir dos resultados que eu gerei com vendas, enfim, com todas essas coisas relacionadas à parte comercial. E depois eu fiquei de saco cheio de trabalhar com publicidade tradicional, né, com mídia tradicional, e aí eu conheci o mercado digital, eu já estava formado em marketing, isso foi em 2013, 14 mais ou menos, e eu descobri a possibilidade de trabalhar prestando serviço de redação, ou seja, a vontade de escrever falou muito mais alto do que fazer vendas físicas, né? E aí eu fiz um teste, eu sempre cito, né, esse resultado, né? Eu recebi apenas R$5 por uma redação. E aí depois desse primeiro texto fechado, eu comecei a publicar artigos no meu blog, eu criei um blog, comecei a me posicionar como redator, fui pegando serviço e gerando resultados para os clientes e permaneci nesse mercado, eu estou até hoje.
né? Já vai para quase 5 anos, na verdade, né? Desde que eu comecei. E aí, no percurso, eu sempre me dediquei ao marketing de conteúdo, a criação de conteúdo, principalmente para blog. E aí eu comecei a mergulhar fundo nos materiais de copyright, tanto em inglês quanto em português. Conheci biografias de grandes mestres e, enfim, aí depois vieram os livros, os treinamentos, os cursos. A gente está aí fazendo esse trabalho na web. Bacana. E além disso, você tem também alguns livros publicados, né? Você tem best-seller e você tem um recente que é o livro vermelho, na verdade, né? Então, deixa eu apresentar aqui. Esse é o livro vermelho do Copyright. Copyright, um método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano. Esse é o meu mais recente livro, é o meu 6º título. Antes de publicar por editoras, eu já tinha um trabalho como escritor independente, aí eu sempre escrevi e-books. Então, esse é o meu 6º título. O primeiro foi um romance, depois eu escrevi outros de negócios. E o anterior a esse é o Arte de Escrever para a Web, que foi um compilado, né, de técnicas relacionadas à criação de conteúdo, à produção de conteúdo. Ele também virou best-seller no período de 1 ano, que é o Azulzinho, eu chamo ele de Azulzinho carinhosamente. E, enfim, na verdade, o meu grande sonho, né, abrindo com você, com a sua audiência, sempre foi ser escritor. Mas como a gente pode hoje, com as infinitas possibilidades, principalmente na internet, no mercado digital, eu sempre usei a minha habilidade para os negócios, enfim, sempre prestei serviço de redação depois que eu descobri o caminho, e em paralelo fui me realizando também com a produção dos livros, né? E agora, em 2018, a gente terminou esse projeto aqui, que é do Livro Vermelho do Copyright, que foi lançado em janeiro de 2019. E o que é legal, assim, já aproveitando para falar dos resultados dele, é que ele virou best-seller em 24 dias, né? Ficou em destaque aí em livrarias como a Amazon, Livraria Cultura, Saraiva, e no primeiro mês a primeira tiragem já esgotou, né? É um livro que também foi indicado por grandes portais como Época Negócios, enfim. Tem sido bem legal a repercussão que esse trabalho tem dado, e é um trabalho, assim, de certa forma pioneiro, apesar de existirem outros copywriters no Brasil, mas são poucos os materiais em português, alguns são traduzidos, né? E a minha intenção com esse livro era fazer um livro, assim, o essencial, né? Que todo copywriter precisa ler, ou toda pessoa que faz negócio, mas que sabe que precisa de copy, pudesse ler. E graças a Deus tem sido muito legal, assim, a repercussão, os leitores têm dado um feedback muito positivo. Bacana, bom demais. E aí, eu também vou deixar aqui, se você me passa os contatos para o pessoal que quiser adquirir, você passa, eu deixo aqui na descrição do vídeo também, porque eu recomendo muito, acho que vale muito a pena. Então, aproveitando aqui a sua presença, a sua bagagem, seu conteúdo, entrando um pouquinho do copy mesmo, assim, né? Porque o copy, ele tem uma aplicação bem vasta, bem mais ampla do que os negócios online, mas na internet, uma boa copy é imprescindível. Os negócios físicos tradicionais, eles podem se beneficiar e muito de copywriting também para alavancar as vendas, né? Mas eles não são tão dependentes de uma copy quanto os negócios na internet. Num negócio físico, a pessoa pode tocar, ela pode experimentar o produto, o vendedor pode fazer um trabalho de persuasão ali tete a tete, né? Você pode experimentar, sentir o cheiro de um perfume, experimentar um chocolate, uma mulher pode vestir um vestido que cai perfeitamente bem nela num carro, você pode fazer um test drive que você tá ali, né? Todas essas experiências, elas despertam sensações, enfim, tudo isso desperta a nossa parte sensorial, a nossa parte emocional, e tudo isso é imprescindível, é importante no processo de compra. Já através da internet não tem essa possibilidade de ter uma experiência sensorial, e a parte das emoções, que a gente sabe que é fundamental para desencadear o processo de venda, ela tem que ser feita através da comunicação, através de uma linguagem persuasiva, através de uma copy cirúrgica, né? E então, por isso eu considero o copy um dos pilares para qualquer negócio de sucesso na internet, porque não basta ter um bom produto, porque às vezes tem um bom produto, mas se ele não está apresentado com uma boa copy, ele fica encalhado e não faz vendas. Então, dito isso, eu queria que você falasse um pouquinho
da importância e do poder do copywriting, especialmente para quem trabalha na internet. Beleza, então, na verdade, eu costumo dizer que nós, os copywriters, né, a gente herdou a herança da escola da resposta direta. O que isso significa? A gente teve a era da publicidade, a era de ouro da publicidade, e o marketing direto, ele não tem intermediário, né? As empresas antigamente mandavam uma oferta direto para o cliente para que ele respondesse, colocasse uma resposta, né, para adquirir o produto, a oferta, enfim. E aí, hoje, na internet, a gente faz algo muito parecido com isso. É diferente de como você explicou, de como as coisas acontecem no varejo, onde a pessoa pode ter acesso ao produto, ver como é que é, enfim. Hoje, as pessoas entrando na internet, quando a gente fala de oferta propriamente dita, a gente usa muito da escola da resposta direta, que era esse tipo de marketing que era praticado antigamente, principalmente pela mala direta, né? As empresas às vezes enviavam uma carta, né? Ou uma mala direta diretamente para o endereço do consumidor e ele respondia para comprar o produto. Hoje é parecido, só que em vez da carta física, a gente tem a carta de vendas, que a gente coloca na página de vendas. Em vez, né, da correspondência, a gente tem um e-mail. Então é muito parecido. E sempre pensando na resposta direta do público. Tá? Acaba que entra outras estratégias, né? Por exemplo, uma empresa ela pode se valer do marketing de conteúdo, do inbound marketing. E aí essa parte sensorial que você falou que no varejo a pessoa tem direto para o produto, nesse caso tem através do conteúdo. E muitas vezes a pessoa passa por uma jornada através com essas sensações até chegar na oferta onde ele vai ter a resposta direta. Mas muitas vezes também ele já tem contato diretamente com uma carta de vendas com informações que no final já levem ele para o produto, para adquirir a oferta, né? E o copyright é importante por isso, porque a gente precisa construir argumentações, a gente precisa construir discursos emocionais para fazer a pessoa nos dar essa resposta direta. E aí entra aquele elemento que nós conhecemos, que é o call to action, a chamada para ação. A gente coloca esse elemento, né, no final da nossa comunicação, ou às vezes até no meio, ou em outro lugar estratégico, para levar a pessoa a uma tomada de decisão. Ou seja, ela vai tomar uma ação para nos dar a resposta que nós buscamos a partir da nossa oferta, da oferta que nós oferecemos para ela. Então, a importância do copywriting, ela esbarra muito nisso. Nós precisamos criar peças, discursos que façam o cliente tomar uma decisão, né? Então, é mais ou menos isso aí que faz sentido para mim, né? Quando eu penso em copywriting relacionado ao mercado digital. Bacana, bacana. Acho que é bem por aí mesmo, brigadão. E partindo para uma outra questão, um dos erros mais comuns que eu vejo em quem quer trabalhar pela internet é buscar atalhos. Em alguns casos até pode funcionar, mas eu acredito que na maior parte dos casos não. E para aprender copy, segundo eu vejo, não tem um atalho. Se eu estiver enganado, você me corrige. Um atalho que eu quero dizer um caminho rápido para aprender copy. Alguns conhecimentos você pode acionar imediatamente. Conhecimentos que são do tipo passo a passo. Por exemplo, se eu quero aprender chatbot, eu não sei como configurar o chatbot. Eu vou ver um tutorial, vou ver um curso, alguma explicação que me passe o passo a passo. Você clica aqui, você faz isso, você configura aqui e pronto. Com esse passo a passo, eu consigo aplicar imediatamente esse conhecimento, consigo colocar esse em ação. Mas para fazer uma boa copy, eu acho que não tem uma receita de bolo, até porque a copy ela depende de um contexto. E então, por mais que tenham produtos do tipo 30 headlines matadoras, sequência de e-mail que você vai copiar e colar e vai vender 10 mil, fazer 10 mil em vendas, coisa do tipo, que uma promessa de que basta copiar e colar, eu vejo que não funciona. Até pode funcionar em uma circunstância ou outra, mas como a copy depende do contexto, não é replicar, porque o contexto vai ser diferente, né? Enfim, se eu tiver errado e existir um jeito matador, fácil, infalível para qualquer um aprender em copy em menos de 24 horas, você me avisa que eu tenho interesse. Mas eu acredito que não existe. E se não existir esse caminho rápido e fácil, assim, esse atalho, qual o caminho que você indica para quem quer se tornar um bom copywriter?
Então, você pegou num ponto importante, na verdade, esse é um ponto fundamental na minha mensagem como escritor, né, como, enfim, como professor também de copywriting. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: copyright não é miojo, né? Em 3 minutos está pronto. Existe copy miojo que pode, de repente, resolver uma demanda rápida para você, um jogo rápido. Você não tem tempo de criar uma comunicação tão bem elaborada, você vai ali, pensa numa série de gatilhos, né, como o pessoal costuma chamar, e joga para o mercado. Pode ser que dê certo, mas as chances disso fracassar é muito grande, porque você precisa justamente analisar o contexto, como você falou, e essa é uma palavra-chave quando eu vou ensinar coisas aos meus alunos, né, eu sempre falo, você precisa conhecer o seu cliente ideal, os pontos fortes do produto, sacar isso. Eu costumo me apoiar bastante nos casos clássicos, né? E a gente estava falando do David Ogilvy, né? No começo aí você mostrou o livro dele. Eu fico imaginando se antes, na época da publicidade, o David Ogilvy, o Bill Bernbach, se eles faziam copy da maneira que as pessoas fazem hoje na internet, né? De uma maneira meio que desleixada, rápida, enfim, complementando ali vários templates, né, fórmulas prontas, se eles faziam isso ou se eles estudavam bastante o produto, a estratégia, enfim, o contexto, faziam um trabalho totalmente elaborado, né? E da mesma forma a gente tem que fazer hoje. Apesar da internet nos oferecer coisas rápidas, coisas velozes, a gente não pode negligenciar a nossa comunicação, que é uma parte importante. Eu lembro sempre dos 4 P's, né? Produto, preço, ponto e promoção. O copyright está dentro da promoção. A promoção não pode ser negligenciada. Ela precisa ser uma promoção que seja contextualizada, que seja pensada no consumidor final. E é por isso que o aprendizado de copy ele não tem atalhos. Você precisa aprender a ser um bom cozinheiro, senão você vai ficar fazendo miojo a vida toda, e aí vai ficar desnutrido, pode até adquirir um câncer. Eu faço essa analogia, né? Então, o copyright ele é muito mais lasanha, em que você pega uma série de ingredientes, né, separados, e aí vai preparando, cozinhando, colocando em camadas, para no final ter aquele prato consistente, aquele prato gostoso e saboroso. O copyright tem muito mais a ver com ser cozinheiro do que ficar preparando miojo, né? Bacana, é uma boa analogia, acho que faz todo sentido. E assim, antes de passar para a próxima pergunta que eu tinha preparado aqui, só aproveitando, porque como você falou, para a pessoa fazer uma boa cópia, ela tem que entender bastante do produto que ela está vendendo, né? E principalmente no mercado de afiliados, eu vejo que tem pessoas que saem se afiliando a um monte de produto e quer promover e sai de uma forma atabalhoada. E eu vejo que muitas vezes a pessoa não chega nem... Acho que o ideal seria comprar um produto, testar, fazer uma pesquisa extensa, mas o mínimo, se a pessoa não tem condição de comprar, no mínimo, estudar pelo menos o material de divulgação, a página de vendas, de repente mandar um e-mail para o produtor. Enfim, tem que ter um trabalho mais elaborado, tanto para entender o produto, quanto a persona, né, o público a que ele se destina. E essa é uma coisa que eu próprio, eu confesso que eu levei tempo para entender, assim, porque é muita informação. Às vezes o que é essencial não está logo de cara claro para você. Eu vejo que só que é o tipo de coisa que é o atalho que ele faz você perder tempo, que você pega um atalho que não vai te levar a lugar algum, aí você vai, percorre e volta, sem resultado, vai, percorre e volta. Então, só reforçar, porque eu acho que realmente tem que entender do produto, tem que entender muito da pessoa, então, entender as dores, os desejos, qual o problema que ela tem, e passar a mensagem que vai oferecer a solução, né? Exatamente, é por aí mesmo. Na verdade, assim, no meu método pessoal de copy, que eu chamo de copy out, eu tenho um processo que eu chamo de as 7 premissas, que são 7 aspectos, 7 elementos que eu preencho e procuro ter as máximas informações daquilo antes de sentar para escrever um copyright. E aí entra a questão da promessa, da solução, né, que é quais as características e benefícios que o produto tem e como que isso forma uma solução para o cliente, né? E aí tem a questão da persona, que a gente estuda o cliente ideal, igual você falou. Enfim, tem o gancho, tem a estrutura. Eu preencho tudo isso antes de começar a escrever.
E, na verdade, eu digo que eu fico amolando o machado, né? Eu passo 70% do tempo fazendo esse planejamento e apenas 30% escrevendo, justamente porque eu quero conhecer o máximo de informações, eu quero ter em mãos o máximo de informações para conseguir fazer com que o meu produto seja desejável aos olhos do público, né? E principalmente porque eu preciso construir também argumentos emocionais. A copy, ela tem muito mais a ver com argumentos emocionais, de usar argumentos emocionais para fazer o seu cliente tomar uma decisão, do que argumentos lógicos. Quando você conhece o produto de forma superficial, você acaba focando apenas nas características e nos pontos lógicos. Você precisa, na verdade, mergulhar fundo e saber qual é a relação da solução que você está oferecendo com a dor do cliente ou o desejo dele. E é por isso que você precisa fazer esse dever de casa, né? Sim, pois é. E mesmo essa parte do planejamento, você falou que para você toma cerca de 70%. E mesmo a parte da escrita, da elaboração, eu acredito que também não é uma coisa que começa e sai e a versão final é a primeira, né? Assim, eu não tenho tanta bagagem quanto você, mas eu, por exemplo, quando eu vou fazer, eu sou old school, né? Aqui é caneta e papel, não é computador. Mas hoje, por exemplo, que eu estava fazendo uma copy, que eu tenho os roteiros de conteúdo que eu tenho que gravar, eu passei a tarde inteira pensando, já tinha feito a parte de pesquisa, tudo isso aqui foi de hoje, assim, e ainda é uma preparação, não é a versão final. Então, eu queria passar bastante essa mensagem, porque eu vejo, principalmente o pessoal que acompanha aqui, assim, é o pessoal que tem esse anseio por ter um resultado rápido. Mas eu acho que eu queria passar essa visão que você está passando bem claro também, que existe um processo. Se você quer ter um negócio, algo sólido, tem etapas que não tem como queimar, né? Mas eu acho que você já ajudou bastante nesse quesito. Obrigadão. De nada. Tamo junto. E uma outra questão que eu queria fazer para você é que eu vejo que hoje, é uma percepção que eu tenho, muitos de nós, a gente vive em bolhas, assim, em parte porque a gente passa muito tempo nas redes sociais. E os próprios algoritmos do Facebook, do YouTube, eles vão reforçando os nossos interesses. Então, quando você curte determinado assunto, seja política ou marketing digital, as redes vão te inundando de conteúdo relacionado. E quando você vê, você está imerso naquela bolha, que você nem percebe que você entrou nela. Depois de um tempo, parece que está todo mundo falando porque você só vê aquilo, mas não é. E para fazer uma boa copy, como você já falou, tem que entender as pessoas do jeito que elas são, o mundo do jeito que ele é, sem filtros, ou com um filtro mais transparente possível, né? Então você tem que conhecer os vários pontos de vista, os diferentes anseios, as dores, os desejos, as emoções das pessoas. E esse é um conhecimento que eu acho que é um conhecimento aprofundado. Você tem que ter um olhar diferenciado para a realidade e para as pessoas. Então, sobre essa necessidade do copywriter, ele cultivar uma visão mais aguçada e profunda sobre as pessoas, sobre a sociedade, enfim, você acha que é por aí mesmo? Você teria algum conselho para compreender melhor as dores e os desejos das pessoas? Porque quando você compreende as dores e os desejos, assim você consegue oferecer uma solução melhor para ajudar elas, né? Então, eu estou numa fase atual em que estou pondo uma série de ensaios, né? Como eu gosto de escrever, eu chamo de ensaio, né? Mas vamos falar que são estudos. Eu estou fazendo uma série de estudos relacionados ao copywriting, de coisas que não são apenas voltadas para a escrita em si, mas para esse trabalho mais profundo, né? Que você vai usar para fazer o seu planejamento. Enfim, um desses estudos, ele se chama Como Domar Répteis. Por que eu dei esse nome, né? Porque o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. Você que é um cara que estuda marketing, já deve ter tido acesso a esse conteúdo, né? Que é o cérebro reptiliano, o cérebro instintivo e o cérebro racional. Eu cheguei a falar aqui da diferença entre o racional e o instintivo. Enfim, o cérebro reptiliano, ele é a parte mais grossa, mais pesada que a gente às vezes precisa passar, que é, na verdade, uma parte do cérebro que tem muito mais a ver com os animais, e por isso que eles relacionam ao réptil, né? E é nessa parte que, às vezes, as nossas decisões, a gente não consegue tomar as nossas decisões. E essa parte do cérebro, ela tem uma série de atalhos que te faz desviar
das vendas, enfim, das iniciativas que as pessoas te dão para comprar, adquirir alguma coisa, enfim. E aí o que acontece? Estudando o cérebro humano e estudando essas partes, você consegue ter uma percepção muito maior do como que ele se comporta. Atualmente eu tenho lido um livro do Leonardo Mlodinow, se eu não me engano o nome dele, que é um grande físico que também faz contribui para a área de psicologia, e ele fala que a maior parte das decisões que nós tomamos no dia a dia são decisões inconscientes. Por mais que nós pensamos que nós estamos sendo racionais, a gente toma muitas decisões no campo inconsciente. Com tudo isso, que o copyright ele precisa estudar esse tipo de coisa, ele precisa saber como que a mente funciona, ele precisa saber por que as pessoas se comportam da maneira que se comportam, enfim, o copywriter, né, o persuasor, ele precisa entender do ser humano, ele precisa entender das pessoas e como que elas tomam decisões, o porquê que elas tomam decisões, por que de repente uma pessoa compra um produto por impulso ou não compra o produto, né, porque usou muitos argumentos racionais, enfim, ele precisa ter acesso a tudo isso, senão ele vai ser sempre um redator que fica no raso e não compreende, na verdade, como que o processo do cérebro, das emoções, dos sentimentos funciona. Eu não posso ficar a vida toda somente no jogo da tentativa e do erro, colocando palavras ali nas minhas comunicações, nos meus anúncios, sem saber do porquê que eu preciso usar aquilo e de como que eu preciso usar certos recursos para convencer as pessoas do comportamento. Isso aí, em si, já é uma visão de alguém que está vendo que as pessoas se comportam de uma determinada maneira e aí você vai começar a buscar respostas do porquê que elas se comportam dessa forma, né? Enfim, existe uma série de conhecimentos e de estudos que você pode mergulhar, se aprofundar para entender como que as pessoas funcionam. Para resumir, você precisa entender do ser humano, né? E quanto mais você entender do ser humano, mais fácil você vai conseguir vender para ele. Com certeza. É muito falado no nosso mercado, é muito popular a questão dos gatilhos mentais, né? Mas, na verdade, o gatilho, eu acho que é só a ponta do iceberg. Não adianta você saber, use os 10 gatilhos, escassez, isso, aquilo. Mas ele é um gatilho que vai despertar determinado comportamento. Porém, como você próprio falou, o copy, ele depende de contexto, né? Então, o gatilho mental, que é tanto popular, ele tem o momento certo de ser usado, determinado gatilho vai funcionar para determinado público, e por isso tem que, acho que, ter esse conhecimento mais aprofundado nessa parte de estudar também psicologia, observar a si próprio, o que levou você ao processo de compra, mas é uma observação mais profunda, porque às vezes a gente tende a olhar para o racional, né? Eu comprei aquele carro porque é mais seguro, porque é isso, mas um carro de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil e um de 10 mil, ele vai te levar do ponto A para o B do mesmo jeito, né? Então, a gente justifica de forma racional. E, às vezes, a gente que sabe, mesmo a gente que trabalha com marketing, a gente sabe que a compra é emocional, às vezes, as nossas próprias compras a gente justifica de forma racional e acha que foi ali, né? Porque a gente, às vezes, não se entende. Então, acho que um trabalho de olhar para si próprio mesmo, como referência, e também estudar neuromarketing, neurociência, psicologia, observar e conversar com as pessoas, né? É verdade, é isso aí. Por exemplo, você citou o caso do carro, né? O cara não comprou o carro porque é mais seguro, mais confortável. Ele comprou um carro mais caro porque ele valoriza o status, a autorrealização. Ou seja, ele, na verdade, tomou as decisões emocionais, né? Com base nas emoções dele e justificou com a razão, né? Esse é um princípio básico de copyright. As pessoas compram pela emoção, justificam com a razão. Sim. Conhecer isso é muito importante. Sim. E uma outra questão que eu queria te fazer muitos afiliados, eles trabalham simplesmente levando tráfego para uma página de vendas. Mas o fato é que a grande maior parte das pessoas, ela não compra logo de cara que ela se depara com uma oferta, porque nem sempre ela está no momento certo para isso. Então, você poderia falar como que o copywriting, como aplicar o copywriting em estratégias alternativas, como manter o relacionamento por e-mail, marketing com os leads, como criar um ad vetorial, uma página de pré-sell, de repente até um quiz,
Como que as técnicas de copy nessas estratégias podem ser aplicadas? Então, como eu falei, né, no começo em relação à resposta direta, os copywriters estão sempre aplicando de forma natural as técnicas de resposta direta para obter respostas do público, né? Mas às vezes, como você falou, ele não está pronto para comprar. Então você precisa, às vezes, esperar, você precisa manter um relacionamento, como você falou, e-mail, conteúdo. E aí a gente utiliza as técnicas de copy, os conhecimentos, o método, para aplicar em outras etapas da jornada de compra. Então, às vezes, o cliente teve um primeiro contato contigo e ele não está consciente do produto, do problema dele, nem do que o seu produto pode fazer por ele. Qual a sua intenção nesse momento? É educá-lo, né? É fazê-lo passar por o que a gente chama de funil, pela jornada de compra, até que ele fique pronto para definitivamente obter o seu produto. Então, o copy, eu aplico o copy em toda essa jornada de compra. Às vezes eu aplico o copy para atrair, para gerar o interesse, né? Aí eu lembro até daquele modelo AIDA, né? Um modelo clássico de marketing, que é atração, interesse, desejo e ação, ou às vezes atenção, né? Ou seja, você chama atenção, você gera interesse, você cria o desejo e leva a pessoa para ação. O copyright, ele te ajuda em todas essas etapas. Às vezes, um conteúdo que você vai colocar para o cliente baixar, ou então para ler, mesmo que ele não fale de compra, e você utiliza ali princípios de persuasão, você está utilizando o copyright. Eu tenho uma agência de conteúdo, de produção de conteúdo para blog, em que a gente utiliza o copyright em todos os conteúdos, mesmo que seja para a etapa de educação, para a etapa de atenção. Então, enfim, quando você respira o copyright, como eu aconselho que todo mundo faça, todo mundo que lida com negócios, você consegue aplicar recursos emocionais, princípios da persuasão de forma natural. E isso ajuda e muito na sua conversão, no seu resultado final, que é fazer o cliente se tornar, fazer o visitante, às vezes o lead se tornar um cliente, e um cliente recorrente, se tudo der certo, né? Então, o meu conselho é que você desenvolva a sua mentalidade como copywriter, porque você vai conseguir olhar para todas essas peças, toda essa etapa de forma separada e pensar no que você pode aplicar ali de forma contextualizada, mais uma vez, para levar o cliente até onde você quer que ele vá. Então, é mais ou menos isso aí. E já fazendo uma ponte com uma questão que a gente falou, justamente você não ficar refém de template, de fórmulas prontas, é justamente para isso, para que você desenvolva a habilidade natural de persuadir as pessoas, entendeu? Se você ficar sempre apostando em fórmulas, você às vezes não consegue contextualizar o copyright, como a gente tem falado aqui desde o começo. Eu tive num evento no ano passado que é os Segredos da Audiência, né? E lá eu fiz uma entrevista com o Roberto Altenhofen. Ele é o responsável pelo marketing da Empíricos, a Empíricos Research, que fornece relatórios de investimentos e tal. A Empíricos é a maior infoprodutora do Brasil, né? São os que mais vendem infoprodutos. O que eles vendem é PDF, claro, é um relatório com análise de analistas, com recomendações, mas o produto deles é um produto digital, eles vendem PDFs. E assim, o Roberto Altenhofen é o responsável pelo marketing, ele também é um dos sócios da Empíricos. E eu falei, né, se ele tivesse uma recomendação para dar para quem está começando no negócio, o que ele falava? Ele falou, se você quer ter um negócio, você não pode terceirizar o copy. Você tem que ser responsável pelo copy, porque isso vai te ajudar a entender o seu próprio produto, o seu próprio cliente, vai te ajudar a ter uma percepção de mercado muito maior. Então, acho que o copy é uma atividade fundamental. Você vê, é uma empresa gigantesca, multimilionária, eles poderiam contratar copywriters, eles têm recursos, têm dinheiro para isso, mas ele não abre mão disso, tamanha importância, porque ninguém entende o negócio da pessoa melhor do que ela mesma, né? Então, acho que é realmente essa mentalidade de respirar copywriting mesmo, né? Falar em respirar, assim, eu acordo pensando no meu trabalho, eu vou dormir pensando e eu sonho no meu trabalho. É claro que eu tenho vida social, eu tenho uma família, etc e tal, mas queira ou não, acho que isso faz muita diferença, porque, como eu falo, eu sonho às vezes, eu acordo, tenho ideias, assim, então, quando você está imerso, assim, você está ligado emocionalmente
e você começa a ver coisas assim, né? Provavelmente isso acontece contigo, assim, né? Você vê um contexto, caramba, você pincela ideias, insights, anota e tal. Você falou de respirar copywriting, e aí me veio essas coisas à tona, assim, na mente. Na verdade, sim, falando um pouquinho sobre essa questão de ter uma mente, é o que eu chamo de mentalidade copyright, eu sempre cito vários casos de grandes homens de negócios que estudaram ou estudam copy. Eu fui num evento do Flávio Augusto, Powerhouse, em 2018. Esse ano não fui em 2018. E, cara, muita coisa do que ele passava ali no evento é o que a gente aplica em copyright. Ou seja, o Flávio não é um redator, não é alguém que a gente possa chamar de redator, conquanto ele escreva livros, escreva posts no Facebook, enfim. Mas ele não é um cara que trabalha como um copywriter profissional, mas ele compreende da essência dos princípios do copy. E aí eu cito vários outros casos. Eu cito o Dan Kennedy, que é um grande consultor de negócio, o Jay Abraham, que é um grande criador de cartas de vendas e também um grande homem de negócio. O Frank Kern, né, o americano, que é um guru de internet marketing. Eu cito vários casos de homens de negócios que aprenderam copywriting e que fizeram milhões. O próprio David Ogilvy, que eu citei aqui, o Bill Bernbach, que eram os caras da publicidade. Todos esses caras aprenderam o que é copywriting, escrever para persuadir as pessoas, né? E aí eu gostaria só de reforçar isso. Agora, falando do que você falou em relação a sonhar, né, pensar, esse livro que eu falei aqui no começo, Copyright, na verdade, um dia eu fui dormir e acordei pensando assim, por que eu não vou escrever um livro, né? Porque ele nasceu, assim, paralelo a um curso que eu lancei pela Nova Escola de Marketing, Copyright Escrita Poderosa. E enquanto eu estava escrevendo o curso, eu pensei, cara, se eu fizer uma compilação um pouco mais elaborada e de repente pode sair um livro aí. E aí eu lembro que eu avisei que eu ia dar uma apostila, um material complementar aos alunos do curso de 20 mil palavras. Eu falei, ó, a apostila está chegando a 20 mil palavras, está ficando bem profunda. Aí eu falei, aí quando eu acordei, assim, tive aquele lapso, eu falei, cara, eu posso muito bem lançar um livro de copyright, pô, tem poucos materiais sobre esse assunto no Brasil, e o meu livro anterior, ele fala de copyright, mas é muito mais dentro do contexto do marketing de conteúdo. E aí eu acordei pensando nisso, cara. E aí eu comecei a escrever, fui escrevendo assim durante várias semanas, e quando eu vi, eu já tinha passado de 60 mil palavras, né? Foi quando eu procurei o meu editor, o Alexandre, e falei, cara, eu tô com um livro aqui praticamente pronto. Tive uma ideia esses dias, acordei pensando nisso, comecei a escrever, e mostrei o material para ele. E ele falou, cara, vamos lançar esse livro aí que vai fazer sucesso. Eu falei, então vamos embora. Já validei a ideia com 2 pessoas, né? Mas nasceu justamente de um lapso que eu tive, assim, um dia eu acordei na cama, né? Eu tenho esse mau hábito, não façam isso, vocês que estão assistindo. Às vezes acordar e dar aquela olhadinha no celular, né? Você fica ali na cama, passando ali no feed do Facebook, do Instagram, e aí, enquanto eu estava fazendo isso, me veio a ideia, falei, cara, eu posso transformar aquela apostila do curso num livro. E aí eu tirei a apostila de circulação, falei, quem baixou a apostila, baixou, agora vai ser um livro, e tem ganhado, graças a Deus, aí o Brasil. Bacana, muito parabéns pelo seu sucesso, que com certeza vai continuar e vai se multiplicar. Enfim, eu já encerrei as perguntas que eu tinha programado, mas deixa eu aproveitar e abusar um pouquinho mais de você, se não for te causar nenhum inconveniente. Porque você falou, você falou isso de dormir, que a gente tinha falado, etc e tal, e acordar com ideias. Mas, assim, e a gente também falou um pouquinho da nossa mente humana, etc e tal. Mas a gente também tem a mente inconsciente, né? A gente tem a nossa parte subconsciente. E o processo de copy, ele envolve também um período de incubação, né? Então a gente absorve bastante informação, a gente adquire um conhecimento específico do produto e a gente associa isso com os conhecimentos prévios, com a cultura geral que a gente tem com a nossa bagagem, e a nossa mente subconsciente, ela vai processando. Então, não é uma coisa mística do além. Às vezes é num sonho, ou não precisa estar sonhando, às vezes você está num momento de distração, fazendo caminhada, e a nossa mente consciente, subconsciente, ela está processando. Isso faz parte também do processo de copy, né? Esse processo de incubação, que a nossa mente não consciente trabalha as ideias e processa, aí você vem com o insight, você anota e começa a trabalhar em cima dele, né? E, inclusive, um dos exercícios que eu
sempre proponho aos meus alunos, e eu também tenho um clube, uma tribo de copywriters, que é o Ultimaker Pro, junto com um amigo meu que é copywriter, o Fred Ribas, e um dos exercícios que a gente sempre cita para o pessoal lá é fazer o seguinte: você pega uma carta de vendas que fez milhões de dólares, escrita por um grande gênio aí do copyright, e reescreva ela à mão, quantas vezes for preciso. Por exemplo, a Coat of Arms, do Gary Halbert, uma carta com 638 palavras, que ele escreveu em 1971, ele fez mais de 75 milhões de dólares com essa carta, vendendo um pôster com um brasão de família. Eu sempre cito esse caso, assim, que é um caso excepcional. Ele mandava a carta para os Correios para as pessoas com sobrenome McDonald, né? Ele só vendeu para as pessoas que tinham sobrenome McDonald's lá nos Estados Unidos. E ele fez mais de 75 milhões de dólares vendendo pôsteres de brasões de família. Algumas pessoas dizem que ele fez $1 bilhão. Essa carta, Coat of Arms, eu já reescrevi ela mais de 20 vezes à mão. Totalmente do jeito que ele escreveu. Para quê? Para que eu absorva inconscientemente o estilo do Gary Halbert. Então, quando você falou dessa questão do inconsciente, eu lembrei logo disso. E aí eu faço isso com outros copywriters. Fiz com o David Ogilvy, fiz com o John Carlton. Estou fazendo realmente com o John Carlton. Estou traduzindo algumas cartas de venda dele e escrevendo à mão, que é justamente para absorver a essência do trabalho desses caras para o meu estilo. E aí, com o copy original, a gente acaba trazendo aquilo à tona de uma forma inconsciente. Enfim, aí isso facilita muito o nosso trabalho. Então, quando você citou isso, eu aproveitando agora para deixar essa dica aí para as pessoas da tua audiência, as pessoas que estão assistindo. Peguem textos que fizeram $milhões, milhões de reais, os próprios textos da Empíricos que você citou, reescreva à mão, palavra por palavra, caneta, você pode digitar, pega a carta ali, coloca do lado, digita, imprima a carta se for possível, marque coisas que você viu de importante, porque assim você vai absorver o estilo daquela carta e isso vai agregar muito no seu trabalho como copywriter. Pô, valeu aí, dica sensacional. Ó, eu agradeço, assim, eu sei que é protocolo você agradecer, mas de verdade, eu te agradeço mesmo de coração, assim, pela essa oportunidade, pelo conteúdo que você compartilhou, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Então, de verdade, te agradeço e queria abrir, no início eu já vou deixar ali os seus links e tal, mas se você quiser divulgar suas redes sociais, como que o pessoal faz para adquirir os seus livros, seus cursos, etc e tal. Então, agora o espaço é para você divulgar de volta o seu trabalho, e se quiser dar uma mensagem final, fica à vontade e, mais uma vez, brigadão mesmo. Beleza, eu também agradeço, Carlos, mais uma vez aí o seu convite. É sempre bom, né? A gente, como você viu, nas últimas semanas estava na maior correria, mas aí a gente sempre arruma um tempinho, porque a gente sabe da importância de compartilhar conhecimento, enfim, de contribuir com as pessoas de alguma forma, né? Então, eu agradeço também o seu convite e foi um prazer estar aqui contigo. Vamos lá, aproveitando o meu livro mais recente, o livro vermelho do Copywriting, ele está aí nas principais livrarias, inclusive na Amazon, mas você pode adquirir diretamente comigo e receber 3 bônus exclusivos. São 3 mini livros digitais que você recebe assim que você compra o livro, né? Você vai receber um exemplar impresso diretamente na sua casa com a dedicatória personalizada e também vai pegar 3 bônus instantaneamente assim que você fizer a sua compra. Então, acesse o link que o Carlos vai deixar aí abaixo do vídeo. E as minhas redes sociais, vão lá, o Facebook é macedo.paulo, o Instagram paulo.macedo, macedo com 2. Meu site é paulomacedo.com, meu canal no YouTube é Paulo Macedo Marketing. Só você botar Paulo Macedo lá com 2 no YouTube, que aparece lá. Não tem nenhum outro ainda. Paulo Macedo com 2. Enfim, é mais ou menos isso. São essas as redes que as pessoas podem me encontrar. Lá no meu site está tudo canalizado, tudo organizado ali. Tem mais de 200 artigos lá sobre marketing e copywriting para as pessoas acessarem, aprenderem. Também tem vários treinamentos lá que você pode, enfim, acessar para conhecer. É mais ou menos isso. Bom, então, te agradeço novamente. Muito obrigado mesmo por compartilhar esse conteúdo de muito valor, não só com a minha audiência, comigo também, aprendi bastante. E brigadão.
Valeu, Carlos. Um grande abraço. Valeu.